no ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025. Vamos ao destaque do dia: moradia e educação. No Pará e no Amapá, presidente Lula anuncia obras de institutos federais de educação. E entrega unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. São mais de 1.200 casas entregues nos 2 estados. O meu interesse é atender pessoas que viviam de favor na casa de parente a vida inteira. Pessoas que moravam em barracos sem nenhum saneamento básico, sem água. Pessoas que muitas vezes nunca tiveram um chuveiro para tomar um banho. E você vai ouvir também: saúde nos municípios. Nós conversamos com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, sobre as políticas públicas apresentadas aos prefeitos e prefeitas de todo o país no encontro que reuniu gestores municipais em Brasília. Ela falou sobre investimentos em obras para unidades básicas de saúde, centros de diagnóstico e redução de filas de cirurgias. E também sobre a gratuidade de todos os medicamentos e produtos ofertados no Farmácia Popular. E ainda, Conab projeta safra histórica este ano. A expectativa é que sejam colhidos 325 milhões de toneladas de grãos. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Hoje, mais cedo, o presidente Lula entregou unidades do programa Minha Casa Minha Vida em Macapá, capital do Amapá. Por lá, o investimento foi de 23 milhões de reais em habitação. O presidente também assinou a doação de 600 mil hectares de terras da União para o Estado, para regularizar a moradia de 2.000 famílias. Também foram anunciados mais investimentos na educação e no Porto de Santana, o maior do estado. Há mais de 5 anos, Bartolomeu Souza mora na Gleba Cumaú, na zona norte de Macapá, no Amapá. E hoje, pela primeira vez, diz que vai dormir tranquilo. Isso porque as terras que antes pertenciam à União foram doadas ao estado do Amapá, abrindo o caminho para que ele possa, enfim, obter a posse definitiva do terreno. Com certeza a gente vai poder dormir melhor. O pessoal só falar tirar aqui, não vai ficar ninguém aí. Mais de 2.000 famílias serão beneficiadas com a iniciativa do governo federal. A regularização dessas terras vai trazer benefícios como acesso à água encanada e infraestrutura urbana. Outros 6 termos de cessão de direitos e doação de terras da União foram assinados nesta quinta-feira. Além da doação de terras da União, o presidente Lula entregou também no evento desta quinta-feira 282 unidades habitacionais do conjunto residencial Nelson dos Anjos, no bairro Congós, em Macapá. Essas casas são bem melhores, então é por isso que eu tenho muito orgulho de dizer: nunca na história do Brasil um governo fez tanta habitação popular como nós fazemos, porque nós sabemos o que é isso. O ministro da Cidade, Jader Filho, disse que para as famílias beneficiadas, a vida vai ser melhor. Agora essas famílias vão ter a dignidade de ter esgotamento sanitário, de ter água tratada. Já o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou o início das obras do Instituto Federal de Tartarugalzinho, que terá capacidade para 1.400 alunos. Além disso, o MEC está investindo na educação superior do Estado, com a consolidação das estruturas da Universidade Federal do Amapá. De acordo com Camilo Santana, os investimentos no Estado devem expandir o acesso à educação de qualidade para os amapaenses. Os investimentos que o governo do presidente Lula anuncia aqui hoje, 147 milhões de reais através do novo PAC para o estado do Amapá. Também foram anunciados investimentos de 89 milhões de reais nos próximos 25 anos no Porto de Santana. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, oficializou o arrendamento do terminal MCPO3,
que vai permitir contratos com parceiros privados para a exploração das instalações portuárias. Segundo Silvio Costa Filho, a iniciativa impulsiona o desenvolvimento econômico não só para o Estado, mas para todo o Brasil, além de gerar empregos. De Macapá, no Amapá, Gabriela Noronha. E agora há pouco também foram entregues as chaves da casa própria a mais de 1.000 famílias em Belém, no Pará, pelo programa Minha Casa Minha Vida. O investimento do governo federal na obra foi de 95 milhões de reais. O presidente Lula também assinou novas entregas e a retomada de obras na área de educação. O repórter Pablo Mundim está lá em Belém, agora ao vivo, traz as informações pra gente. Boa noite, Pablo. Boa noite, Mariana, Luciano, boa noite a você, ouvinte da Voz do Brasil. Serão 2 dias de agendas do presidente Lula aqui em Belém. A primeira foi a entrega de 1.008 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, realizada agora há pouco. Essas unidades ficam na região metropolitana de Belém, na ilha de Outero, cerca de 30 quilômetros do centro. O ministro da cidade, Jader Filho, lembrou que por 10 anos, milhares de famílias ficaram sem o direito de ter a casa própria. Em 2014, essa obra foi começada. Quando nós chegamos no Ministério, ela estava paralisada. Mais de 1.000 famílias ficaram sem ter o direito à sua casa durante 10 anos. Foi investido aqui desde que nós chegamos no Ministério mais de 33 milhões de reais para que a gente pudesse hoje estar realizando esse sonho. Para a entrega dessas 1.000 unidades, o governo federal investiu 95 milhões de reais. Até o final do ano, serão entregues mais 6.000 unidades habitacionais aqui na região, a maioria para atender as famílias com renda bruta de até R$ 2.850. O presidente Lula reforçou o compromisso do governo em levar moradias principalmente para os brasileiros que mais precisam. E construa as casas fazendo parceria com prefeituras, que não importa de que partido seja, fazendo aliança com o governador e parceria que não me importa de que partido seja, porque na minha cabeça o meu interesse é atender pessoas como essas que vieram aqui. Pessoas que viviam de favor na casa de parente a vida inteira. Pessoas que moravam em barracos sem nenhum saneamento básico, sem água. Pessoas que muitas vezes nunca tiveram um chuveiro para tomar um banho. No mesmo evento, em Outeiro, o presidente Lula também assinou a retomada de 80 obras na área da educação e a construção de 3 novos campi do Instituto Federal do Pará. Amanhã, Lula vai visitar as obras da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, evento que será realizado em novembro aqui em Belém. E vai participar de cerimônia para ampliar o programa de microcrédito produtivo orientado do Banco da Amazônia, voltado para pequenos empreendedores que comercializam produtos amazônicos. Mariana e Luciano. Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo. Hoje chegou ao fim o encontro de novos prefeitos e prefeitas que ocorreu em Brasília. Durante os últimos 3 dias, ministérios, bancos públicos e autarquias federais estiveram em contato direto com os gestores municipais. Eles apresentaram as principais políticas públicas do governo federal, ouviram demandas e auxiliaram na capacitação para que eles acessem recursos públicos. Presente no evento, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou a liberação de novos recursos para a construção de unidades básicas de saúde por meio do PAC Seleções. E também a gratuidade total de todos os medicamentos e produtos disponíveis no programa Farmácia Popular. Eu conversei com ela hoje sobre tudo o que foi tratado pelo Ministério da Saúde com os prefeitos. Acompanhe a entrevista. Ministra da Saúde, Nízia Trindade, um prazer enorme ter a senhora aqui conosco no nosso estúdio da EBC, no encontro de prefeitos e prefeitas. E eu queria aproveitar para a gente começar falando do grande lançamento que foi feito aqui, da nova etapa do PAC Seleções, que é voltado diretamente para os municípios, onde o governo federal pretende aplicar 50 bilhões de reais aproximadamente, né, em projetos apresentados pelas prefeituras. O Ministério da Saúde está nesse PAC Seleções e eu queria que a senhora começasse então falando para a gente quais são os projetos que os prefeitos podem apresentar para o Ministério da Saúde para receber esses recursos. Perfeito. Obrigada, Mariana. Queria também cumprimentar a todos que nos acompanham. O Ministério da Saúde está nessa nova edição do PAC Seleções com
a possibilidade de prefeitos apresentarem propostas de unidades básicas de saúde. Nós tivemos uma grande demanda, né, na primeira edição do novo PAC, e agora, então, nós estamos abrindo a possibilidade, o edital vai ser publicado no dia 24 de fevereiro, de termos 800 unidades básicas de saúde e também unidades odontológicas móveis, que são 400 unidades. E isso é fantástico para o programa de saúde bucal, assim como as unidades básicas de saúde para a saúde da família. Além disso, nós estaremos com kits para telesaúde. Isso vai permitir uma maior integração das unidades da saúde com centros de diagnóstico, com policlínicas e também com kits para o melhor trabalho das unidades básicas de saúde. São equipamentos como retinógrafo, que é para avaliação de problemas nos olhos de retina especificamente. Estaremos também nesse kit de equipamentos com possibilidade de testes de exames sendo realizados mais rapidamente e câmaras de frio, muito importantes para a vacinação. Nós fizemos, Mariana, o censo da atenção primária e verificamos que muitas das nossas unidades não tiveram investimentos nos últimos anos e, com isso, precisam, não é, desse reforço de equipamentos para terem também uma maior capacidade de resolver problemas. Como a gente diz, 80% dos problemas de saúde normalmente são resolvidos nas equipes de saúde da família, nas unidades básicas de saúde. Então, essas são ações do Ministério da Saúde no PAC para beneficiar, né, esse cuidado assistencial. A senhora falou aí das policlínicas, dos centros de diagnóstico. Isso me remeteu a um outro programa que foi lançado esse ano pelo Ministério da Saúde, que é o Mais Acesso a Especialistas, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o programa e sobre como ele está sendo trazido e apresentado aqui aos prefeitos. Como é que as prefeituras podem conseguir levar um especialista lá, um cardiologista, um ginecologista, um obstetra, para suas cidades? Mariana, tudo no PAC está integrado a algum programa. Nenhum equipamento é o equipamento pelo equipamento, ele está dentro de um programa. Então, o que eu falei antes da atenção primária está no nosso programa de Mais Saúde da Família e, no caso do centro diagnóstico, das policlínicas, você falou muito bem, eles são fundamentais para o mais acesso a especialistas. Como é que os prefeitas participam? Nós fazemos, como tudo no SUS, esse programa ele foi pactuado com estados e municípios, então há uma adesão de estados e municípios. Esse é o primeiro passo. Esse passo nós já quase vencemos integralmente, faltam 10% de planos regionais. Esse é um segundo elemento. O programa ele se organiza por planos de ação regional, porque muitos municípios não têm um equipamento de saúde especializado e também são municípios muitas vezes muito pequenos. Então o critério da região de saúde, que foi criado em 2011, ele é fundamental para isso. Então o programa ele é organizado desta forma e todas as prefeituras podem participar ou diretamente no seu município ou na sua região de saúde, né? E esses dados estão já todos eles disponíveis. E o importante, Mariana, é que nós, com isso, fazemos uma integração de modo a que não exista o vai e vem do paciente, ele fica numa fila única, né? A pessoa que precisa fazer um diagnóstico de um problema cardíaco ou até algo também que o tempo é fundamental, um câncer, uma suspeita de câncer, e ela tem um diagnóstico fechado. E junto com isso nós estamos dando continuidade ao programa de redução de filas para cirurgia, este ano na visão de fazer um mutirão. E nesse contato aqui com os prefeitos, ministra, que assim, aqui o encontro de novos prefeitos e prefeitas, ele tem esse objetivo, né? Aproximar os municípios do governo federal, e vocês têm feito, vocês, ministros, secretários, têm feito muito esse contato mesmo, muito próximo com os prefeitos aqui. O que a senhora sente que são as principais demandas, o que eles têm trazido, assim, como o que eles mais querem, o que eles mais precisam?
A grande demanda dos prefeitos é por custeio das ações de saúde, né? Mas também há muitas demandas por unidades básicas de saúde, por unidades odontológicas, que foi a grande demanda na versão passada, SAMU, nós estamos renovando a frota, nosso objetivo é ter 100% de alcance no Brasil até 2026. Mas hoje, né, eu diria que as demandas principais são essas. E também há uma grande preocupação com essa fila de espera, né, para cirurgias, para exames, para consultas. No caso de cirurgia, eu também falei aqui hoje, nós vamos estar trabalhando com a continuidade do programa e com um grande mutirão nacional para fazer de forma mais rápida cirurgias que estão aí, não pessoas aguardando, reduzindo esse tempo de espera. Então, eu diria que essas são as principais demandas que me chegam. Mas como o Brasil é muito diverso, por exemplo, municípios do Amazonas, ontem eu recebi mais de 50, me pediam ambulâncias, né? Então, aqui não dá para você padronizar, todo o Brasil vai ter o mesmo modelo, né, porque lá muitas distâncias só podem ser percorridas nos rios. E é essa visão que o Ministério da Saúde tem, né, de ter algo muito próximo à realidade tão diversa do Brasil. Ministra, e hoje a gente teve um anúncio também aqui sobre o Farmácia Popular. Agora todos os itens vão ser gratuitos, é isso? É isso, Mariana. Existiam as fraldas geriátricas, tão importantes para a população idosa, que estavam fora da gratuidade, agora estão na gratuidade, e um medicamento que é utilizado para diabetes e para algumas cardiopatias, também esse medicamento na gratuidade. Então, esse foi um grande anúncio e o cadastramento, né, para que todo o Brasil possa contar com a farmácia popular. 14% dos municípios não contavam e agora terão a oportunidade de fazer esse cadastramento. Ministra, para a gente encerrar, a gente só tem mais um minutinho, mas eu queria falar sobre a queda nos casos de dengue. A gente recebeu um número hoje de que houve queda de 60% nos casos de dengue em relação ao ano passado. Como é que isso foi alcançado? Quais são as principais ações que o Ministério está desenvolvendo? Acho que isso tudo é fruto de uma conscientização, mas é importante também frisar que continua alerta, que nós temos vacina para a faixa etária de 10 a 14 anos, muitas crianças e adolescentes não tomaram a segunda dose, então um recado aqui para que os responsáveis, as famílias façam isso, né? Não deixem as suas crianças e adolescentes que podem se vacinar sem essa vacinação. E também eu acho que algo igualmente importante em relação à dengue é dizer que o Brasil também tem uma situação diferenciada e nós temos em algumas regiões e alguns estados focos importantes de transmissão alta de dengue. O caso, o município que está com esse índice mais elevado é São José do Rio Preto, em São Paulo. Então, nós estamos apoiando a prefeitura lá nas ações, também no que se refere à assistência, porque dengue é uma doença conhecida. Com sintomas de dengue, todos devem procurar suas unidades de saúde, a orientação, não se automedicarem e, muito importante, a hidratação. Tá certo. Ministra da Saúde, Nízia Trindade, eu agradeço pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Obrigada, Mariana. Obrigada a todos que nos acompanham. Muito importante estarmos aqui. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza foi tema de um dos painéis hoje do encontro com novos prefeitos em Brasília. O governo federal apresentou a iniciativa aos gestores municipais e os programas que podem ser fortalecidos para o enfrentamento à fome. Em mais uma conferência do Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas, os gestores municipais puderam conhecer melhor o que é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e como ela pode ser implementada nas cidades. A política foi lançada no ano passado pelo Brasil na cúpula de líderes do G20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais União Europeia e União Africana. Até o momento, 91 países já aderiram à aliança. A secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome, Valéria Torres, falou dos objetivos do compromisso global. O grande objetivo é a implementação de políticas e programas que são efetivos no combate à pobreza e à fome. A ideia é que essa aliança tenha mecanismos para facilitar
articulação de parcerias e consolidar e aumentar a eficácia do uso de recursos no combate também à pobreza e à fome. Em um vídeo enviado aos prefeitos direto de Roma, onde participa de uma reunião sobre a Aliança Global, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou as políticas do governo federal na luta contra a fome. Nós temos o programa de aquisição de alimento, o programa de cisterna, o fomento rural. Eu destaco também aqui a inclusão produtiva da nossa base do Cadastro Único e do Bolsa Família. O programa acredita com qualificação e também com apoio para o emprego e o empreendedorismo, inclusive. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é um compromisso do governo federal no combate à fome. Nos últimos anos, o país vinha registrando um aumento na insegurança alimentar. Mas a insegurança alimentar severa, que atingia 8% da população brasileira em 2022, caiu para 1,2% em 2023. Reportagem Márcia Fernandes. Os produtores brasileiros devem colher 325 milhões de toneladas de grãos na safra 2024-2025. Esse deve ser o maior volume da série histórica da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O resultado se deve ao aumento da área cultivada e à recuperação da produtividade média das lavouras. O presidente da Conab, Edgar Preto, comentou o aumento da produção de culturas importantes que estão na mesa dos brasileiros. O arroz e o feijão, por exemplo, terão um aumento, tanto de área plantada, como também na produtividade. No arroz, a previsão é de uma safra de 11,75 milhões de toneladas, que representa mais de 11% comparado com a safra do ano passado. Isto é fruto do trabalho, do esforço do homem e da mulher do campo, mas é também fruto das políticas públicas do governo federal. A disponibilização de crédito agrícola com juros subsidiados para quem optar em produzir alimentos no nosso país é um fator decisivo para que o agricultor, na hora de plantar, saiba que o seu trabalho será recompensado. A Conab aponta ainda para um aumento na produção do milho, podendo passar de 122 milhões de toneladas. Já a produção de soja deve ser de 166 milhões de toneladas. Garantir uma ação mais rápida e eficaz em casos de desastres naturais. Esse é o objetivo do programa Resposta em Operações Integradas para Atuação em Situações de Desastres, o RESPAD, que foi lançado hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em Brasília. A ação reúne as polícias, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e demais órgãos responsáveis pela gestão de crise para assegurar uma reação mais ágil e eficiente em situações de catástrofes naturais. O programa será responsável por estruturar operações integradas, fazer a capacitação contínua das equipes de resposta, padronizar as diretrizes operacionais e investir em tecnologia e equipamentos. O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, explicou como será o funcionamento do RESPAD. Nós estaremos preparados, é um trabalho em rede, o trabalho em rede é fundamental em segurança pública, de maneira que, vamos lá, aconteceu uma enchente em um determinado local do Brasil, essa rede estará pronta para atuar, ela atuará de forma imediata, porque nós já estaremos coordenados, nós já estaremos alinhados, cada um já saberá qual é o seu papel naquele contexto, portanto a resposta será mais rápida e na nossa visão isto poupará vidas, poupará a integridade física, poupará o patrimônio das pessoas, enfim, essa resposta rápida é o nosso objetivo. O período de adesão de estados e municípios à Prova Nacional Docente, a chamada PND, vai de 12 de fevereiro a 17 de abril. A PND poderá ser utilizada pelos entes federados como etapa única ou complementar de seleção em seus editais para a admissão de docentes. A rede interessada deve formalizar adesão junto ao Ministério da Educação por meio do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controles, no endereço cimec.mec.gov.br. Estruturada como um Enem dos professores, a iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que reúne ações de reconhecimento e qualificação do magistério, da educação básica e de incentivo à docência no país. Um dos objetivos do exame é garantir à União, os estados e aos municípios e também
também ao Distrito Federal nos processos de seleção e de ingresso no magistério da educação básica. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF decide que cabe a quem entra na Justiça provar má fiscalização em terceirização pública. Candidata a vereadora é condenada por usar com má-fé inteligência artificial. Ex-policial penal é condenado pelo assassinato de tesoureiro do PT. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. STF decide que não cabe à administração pública comprovar culpa na fiscalização das obrigações de empresas prestadoras de serviços. Segundo o plenário, a obrigação de provar a falha na fiscalização é da parte autora da ação, ou seja, empregado, sindicato ou Ministério Público. Neto Costa. No recurso, o Estado de São Paulo questionava a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que o responsabilizou subsidiariamente por parcelas devidas a uma trabalhadora terceirizada, por não haver provas de que tenha fiscalizado o contrato de prestação de serviços. Prevaleceu o voto do relator ministro Nunes Marques, que lembrou que a jurisprudência do STF afasta a responsabilização automática da administração pública e condiciona sua condenação à prova explícita de sua falha na fiscalização dos contratos de terceirização. Para o STJ, honorários de sucumbência não podem ser fixados na fase de cumprimento de sentença em mandado de segurança individual. Os honorários de sucumbência são pagos pelo perdedor do processo ao advogado do vencedor. Fátima Uchoa. A primeira sessão do STJ fixou o tema repetitivo 1232 e, com isso, todos os tribunais devem aplicar a tese ao julgar em casos com a mesma questão jurídica. O relator ministro Sérgio Coquina destacou que, conforme entendimento consolidado do STJ e do Supremo Tribunal Federal, não cabem honorários advocatícios em mandado de segurança, que é uma ação constitucional, uma garantia fundamental para o controle judicial dos atos administrativos e o cumprimento de sentença é só uma fase do processo, tendo a mesma natureza do próprio mandado de segurança que o originou. Tanque de combustível extra não garante adicional de periculosidade para motorista. A decisão é da 8ª turma do TST, Larissa de Paula. Na ação, o motorista de caminhão alegou que abastecia o veículo com tanque extra de capacidade superior a 200 litros, por isso ele pediu o adicional de periculosidade com base em norma do Ministério do Trabalho e Emprego, que define atividades consideradas perigosas. Ao ser condenada, a empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A 8ª turma aplicou o entendimento de que o adicional não é devido no caso de condução de veículo com tanque extra destinado a consumo próprio. Candidata a vereadora em Munhoz de Melo, no Paraná, deve pagar multa por usar inteligência artificial para induzir justiça eleitoral a erro. A multa de R$2.000 foi confirmada pelo TSE. Fábio Ruas. A vereadora Francisleyde Nigra entrou com ação contra o candidato a prefeito Marcondes Araújo nas eleições do ano passado. Mas ao advogar em causa própria, a candidata usou inteligência artificial para criar jurisprudência, citando julgamentos que nunca aconteceram. Por isso, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral manteve a condenação por litigância de má-fé com pagamento de multa. Em Curitiba, Tribunal do Júri condena ex-policial penal a 20 anos de prisão pela morte de tesoureiro do PT. Marcelo Arruda também era guarda municipal e foi morto a tiros por Jorge Guaranho. A pena será cumprida em regime fechado. Marcelo de la Libera.
Marcelo Arruda foi morto a tiros pelo ex-policial em julho de 2022, durante a sua festa de aniversário de 50 anos em uma associação esportiva de Foz do Iguaçu, que tinha temática em homenagem ao então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com as investigações, o réu, que também era sócio do clube, invadiu a festa de aniversário. Após uma discussão, ele saiu e voltou armado, atirando contra a vítima. A sentença é de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e por colocar outras pessoas em risco. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado vai analisar projeto que reduz jornada semanal de trabalho. Comissão debate orçamento destinado a políticas públicas para mulheres. Senadora defende papel do Congresso na busca de recursos para programa Pé de Meia. Boa noite. Boa noite. A redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais é tema de uma proposta de emenda à Constituição apresentada nesta semana no Senado. A PEC se soma a outras que tratam do mesmo assunto e que tem como objetivo promover o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal do empregado. O repórter Alexandre Campos tem mais informações. De autoria do senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, a proposta de emenda à Constituição prevê que as 40 horas semanais devem ser cumpridas em até 5 dias da semana. Ou seja, o trabalhador passaria a ter 2 dias de folga a cada 5 trabalhados, preferencialmente aos sábados e domingos. O que o senador pretende ao apresentar a proposta conhecida como PEC é promover um maior equilíbrio entre vida profissional e pessoal do empregado, assegurando a ele um tempo maior para o descanso, o lazer e o convívio com a família. Em discurso no plenário, em novembro do ano passado, Cleitinho já defendia uma mudança nas atuais regras. A gente precisa olhar isso. Isso é uma realidade que está acontecendo no país hoje. Ninguém aguenta trabalhar em supermercado, não. Pega um serviço, vai até 10 horas da noite. Tem que trabalhar sábado, tem que trabalhar domingo. Cadê a dignidade humana? A gente vem aqui também para poder usufruir da vida. A proposta do senador Cleitinho mantém a possibilidade de compensação de horas e redução da jornada previstas em acordo ou convenção coletiva de trabalho. E a recuperação de solos e pastagens deve ser incluída na Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. A medida, que pode facilitar a abertura de linhas de crédito para essas atividades, está prevista em um projeto de lei aprovado pelos senadores. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço. O projeto de lei aprovado no Senado inclui na Política Nacional da Agricultura Familiar o apoio para a recuperação de solos e pastagens. A relatora na Comissão de Assuntos Econômicos, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, diz que é um passo importante para a sustentabilidade e o financiamento de famílias no campo. É altamente meritório no sentido de regulamentar a Lei 11.326 de 2006 para incluir assistência material e abertura de linha de crédito para o agricultor familiar, destinada à recuperação de solos e pastagens, não somente para isso. A proposta também assegura juros reduzidos para as mulheres que executarem práticas sustentáveis na produção agropecuária. O projeto de lei seguiu para análise da Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania deve analisar neste ano um projeto de lei que aumenta a pena para roubo de cargas. De acordo com a justificativa da proposta, em 2023 foram registrados cerca de 17 mil crimes desse tipo nas rodovias do país. De autoria do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, o projeto modifica o Código Penal para ampliar o rigor nas punições. Atualmente, a legislação já prevê penas para assaltos a veículos que transportem dinheiro, como carros fortes. A nova proposta estende a punição aos casos de roubo de cargas e estabelece reclusão de 3 a 8 anos, além de multa.
Para quem adquirir, receber, transportar ou ocultar mercadorias roubadas, Jaime Campos explica que o roubo de cargas causa um efeito cascata de problemas e que os custos desses crimes acabam sendo repassados aos cidadãos. Como consequência dos crimes, surge uma espiral de efeitos negativos, a exemplo do aumento das taxas de seguros, das interrupções no fornecimento de mercadorias, da elevação dos gastos com frete, da pressão por novos investimentos em segurança e do surgimento incontestável das restrições operacionais. E como tais custos acabam sendo repassados para o valor final dos bens e serviços. Todos os brasileiros pagam a conta. Após o Tribunal de Contas da União liberar o pagamento do programa Pé de Meia, a senadora Tereza Leitão afirmou que o Congresso pode contribuir na definição da fonte de recursos para a iniciativa, que incentiva os jovens a concluírem o ensino médio. A oposição não descarta a possibilidade de convocar ministros da equipe econômica e até apresentar um pedido de impeachment contra o presidente Lula, sob a alegação de supostas pedaladas fiscais. Repórter Érica Christian. Ao liberar 6 bilhões de reais para o programa Pé de Meia, que paga parcelas mensais e anuais para alunos de baixa renda concluírem o ensino médio, o Tribunal de Contas da União estabeleceu o prazo de 120 dias para o governo definir uma nova fonte de recursos. Hoje, o Pé de Meia é bancado por um fundo administrado pela Caixa Econômica Federal. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, afirmou que o Congresso Nacional vai ajudar na definição dessa verba. Nós vamos nos debruçar sobre isso para garantir este programa, que é um grande programa de inclusão, que objetiva manter os estudantes do ensino médio na escola, a conclusão do ensino médio. São mais de 3 milhões de estudantes atendidos. E o importante é que no dia 20 esse pagamento será feito. A oposição não descarta convocar os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, e até mesmo apresentar um pedido de impeachment contra o presidente Lula por pedaladas fiscais, como declarou o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Essas pedaladas antigamente davam impeachment, porque fere a lei de responsabilidade fiscal. O que o tribunal está fazendo, dando prazo para consertar aquilo que já foi claro de que foi cometido. Houve realmente um desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. No ano passado, o próprio Congresso Nacional aprovou uma transferência de 6 bilhões e 100 milhões de reais para o programa Pé de Meia. A Comissão Mista de Orçamento recebeu especialistas para discutir a destinação de recursos para políticas públicas às mulheres. O Orçamento Mulher, relatório anual previsto em lei, tem um papel estratégico na articulação e no avanço dessas iniciativas. As informações com a repórter Janaína Araújo. Desde 2021, o governo federal publica anualmente o relatório Orçamento Mulher. O material permite aprofundar a discussão no Congresso sobre uma governança orçamentária sensível à perspectiva de gênero e avançar em uma agenda que priorize programações e políticas públicas para as mulheres. Sheila Santana, que falou pelo Ministério da Justiça na audiência, apontou progressos na aprovação de verbas pelo Congresso destinadas à proteção das mulheres e fez uma sugestão. Em 2022, essa casa fez uma modificação na lei federal que rege o Fundo Nacional de Segurança Pública, que estabeleceu um mínimo de 5% que deve ser gasto pelos estados em medidas de enfrentamento à violência contra a mulher. Hoje a gente tem muitos fundos nacionais que acabam atravessando a temática de mulheres e que também poderiam adotar isso dentro do seu escopo. Representando o Ministério do Planejamento e Orçamento, Samanta Lemos apresentou o trabalho que a pasta vem fazendo na elaboração do relatório. Já a secretária executiva do Ministério das Mulheres, Maria Helena Guarese, fez um histórico da lenta evolução na destinação dos recursos para o Ministério desde o início do terceiro governo do presidente Lula. Hoje é o Dia Mundial do Rádio, esse veículo de comunicação que ultrapassa décadas de tecnologia e continua na moda. É por meio das ondas do rádio que as notícias chegam a lugares longínquos do país, onde a internet ainda não é uma realidade.
O rádio também faz parte do cotidiano de milhares de motoristas, trabalhadores e admiradores desse veículo de comunicação que leva informação e entretenimento pelo país há mais de 100 anos. No Brasil, o título de pai da rádio é atribuído ao cientista e educador Roquete Pinto, protagonista de uma das primeiras transmissões radiofônicas do país. Em 7 de setembro de 1922, no Rio de Janeiro, foi transmitido o discurso do então presidente Epitácio Pessoa, com receptores instalados em Niterói, Petrópolis e São Paulo. Nós, da Voz do Brasil, fazemos parte dessa história. Afinal, a Voz do Brasil é o rádio-jornal mais antigo do mundo. Sim, nós vamos completar no dia 22 de julho 90 anos de existência ininterrupta. E tudo isso só é possível graças à sua audiência. Vida longa à rádio e à Voz do Brasil. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário finaliza a votação para criar Dia Nacional contra a Crise Climática. Projeto amplia medidas de vigilância para evitar focos do Aedes aegypti. Parlamentares divergem sobre o uso de recursos do programa PED Meia. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, comemora a decisão do Tribunal de Contas da União de desbloquear os pagamentos do PED Meia. Ele explica que o objetivo do programa é reduzir a evasão escolar, garantindo auxílio a quase 5 milhões de estudantes do ensino médio. Helder Salomão também destaca a ampliação do programa Farmácia Popular, que agora atende mais de 400 cidades e assegura a oferta gratuita de todos os medicamentos disponíveis. Ele afirma que o investimento demonstra o compromisso do governo com a população. Capitão Alden, do PL da Bahia, questiona a falta de transparência na execução do programa PED Meia. O parlamentar argumenta que sem a previsão dos recursos no orçamento, não há como fiscalizar os gastos do governo com a iniciativa. Capitão Alden compara a situação com o encerramento do programa de escolas cívico-militares do governo anterior, que foi descontinuado por não conter previsão orçamentária. Ele alerta que a ausência de controle pode indicar mais gastos que arrecadação. Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, defende o programa PED Meia como uma iniciativa fundamental para combater a evasão escolar e apoiar estudantes de baixa renda. O parlamentar enfatiza que a educação é o caminho para o avanço social do país. O deputado afirma que o atual governo está comprometido com a educação, citando a meta de alfabetizar 80% das crianças até 2030. O Rubens Pereira Júnior ressalta que investir na educação é essencial para garantir um futuro melhor e reduzir as desigualdades. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica a suspensão do programa PED Meia. Ele acredita que a medida foi motivada por disputas políticas e ressalta a importância de garantir investimentos contínuos na educação para reduzir a evasão e ampliar o acesso ao ensino superior. O parlamentar denuncia tentativas de enfraquecimento da educação pública, alertando para cortes no orçamento do setor. Ivan Valente reforça que investir em educação, ciência e tecnologia é fundamental para o desenvolvimento do país. Meio Ambiente. Câmara aprova projeto que cria Dia Nacional para estudantes se conscientizarem sobre a crise climática e se prepararem para desastres. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. Os sucessivos desastres climáticos no país, com secas e cheias extremas em diversos estados, foram a principal justificativa para que a Câmara aprovasse o projeto que institui o Dia Nacional para a Ação Climática. A data definida, 27 de abril de cada ano, foi escolhida pela autora da proposta, a deputada Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, por ser o dia em que teve início a inundação que afetou a maior parte dos municípios do Rio Grande do Sul no ano passado. De acordo com a proposta, nesse dia, os alunos das escolas públicas e privadas de todo o país vão se dedicar a projetos e ações concretas que tratem da crise climática e do que fazer em caso de enchente, deslizamento ou outro desastre ambiental. Isso vai valer para escolas públicas e privadas, do ensino infantil até o ensino médio. Como se trata de atividades escolares, caso 27 de abril caia no final de semana, as atividades serão realizadas no primeiro dia útil seguinte. Mas a proposta provocou muita discussão em plenário. Deputados da oposição apontaram que o objetivo do projeto é culpar o agronegócio pelos desastres ambientais. Foi o que disse a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Então algo que pode parecer pueril
Inocente? Não tem nada de inocente. Tudo começa com a instituição de um dia. E aí vem as obrigações. E aí vem os deveres. E aí vem as penalidades. E a gente sabe que o que está por trás disso também é o combate ao agro. O agro brasileiro, que está sob ataque há muito tempo. De acordo com a autora da proposta, deputada Dura Salabert, o objetivo é dedicar um dia a atividades pedagógicas que permitam uma reflexão sobre o aquecimento global e suas consequências, com ações sobre prevenção e solução do problema. Para combater a crise climática, temos que colocar a educação no epicentro, colocar a escola como espaço para desenvolver a ecoalfabetização, não só criando consciências ecológicas, mas também para ações imediatas, como, por exemplo, o que fazer, quando acontecem enchentes, o que fazer perante acidentes, para onde telefonar, para onde levar as doações. Entre as atividades previstas para os alunos no Dia Nacional para a Ação Climática estão exercícios práticos de como proceder em caso de inundação, incêndios e deslizamentos, aulas de primeiros socorros, memorização de números de emergência e elaboração de mapas das áreas de risco. De acordo com o Observatório dos Desastres Naturais da Confederação Nacional de Municípios, eventos climáticos causaram um prejuízo de mais de 400 bilhões de reais ao Brasil nos últimos 10 anos. O projeto que cria o Dia Nacional para a Ação Climática recebeu parecer favorável do relator, deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, e foi aprovado por 273 votos contra 136. A proposta será analisada agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Agricultura. O governo lançou o programa Desenrola Rural para renegociar dívidas de agricultores familiares e assentados da reforma agrária. João Daniel, do PT de Sergipe, parabeniza a medida porque, segundo ele, vai garantir a regularização financeira do segmento. Na visão de João Daniel, só é possível garantir o preço de todos os produtos se o país tiver uma política de formação de estoque e de preço mínimo para o abastecimento. Ele defende a taxação de exportações para priorizar a distribuição interna. Desenvolvimento regional. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, elogia o encontro de prefeitos, iniciativa do governo federal para orientar os novos gestores sobre como acessar recursos federais, dentre eles os quase 50 bilhões de reais anunciados para investimentos na esfera do PAC. Para Marcon, ao atender os prefeitos, independentemente de legenda partidária, o Executivo Federal reforça o compromisso com a população. Ele comemora a saída de milhões de brasileiros da linha da fome e defende mais incentivos para a produção de alimentos e para a cultura. Carlos Henrique Gaguin, do União do Tocantins, enfatiza a importância do municipalismo e a atuação conjunta de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para atender as demandas da população. Carlos Henrique Gaguin defende que a preservação ambiental deve caminhar junto com a produção agrícola, garantindo equilíbrio entre desenvolvimento e sustentabilidade. Ele reforça que o Brasil, como potência do setor, precisa adotar práticas que conciliem crescimento econômico e proteção dos recursos naturais. O nosso estado é um estado agrícola, mas a gente tem que ter agricultura, mas com a preservação. Esse é o nosso pensamento, porque o meio ambiente, a saúde, o ar é vida, então temos que preservar, que a nossa meta aqui na Câmara é a preservação do meio ambiente, mas com a produção, fazendo a sintonia, produção com preservação e alimentação para o nosso povo. Dr. Fernando Máximo, do União, destaca a importância do empreendedorismo em Rondônia. O deputado cita o caso de uma empresa do estado que emprega diretamente 2.000 pessoas, movimentando a economia local e garantindo oportunidades para a população. Dr. Fernando Máximo enfatiza que iniciativas como essa fortalecem o desenvolvimento regional e impulsionam o comércio em Rondônia. Ele parabeniza os empresários do estado e reconhece o papel fundamental do setor produtivo na vida dos cidadãos. Turismo. Gilson Daniel, do Podemos, propõe a criação da Rota Turística do Caparaó Capixaba para impulsionar o turismo e divulgar as belezas naturais da região. Segundo ele, a cultura local se destaca pela hospitalidade, tradições religiosas e gastronomia. Segundo o deputado, apesar do potencial, a região enfrenta problemas de infraestrutura e pouca divulgação. Gilson Daniel explica que o projeto busca solucionar essas questões, promovendo um desenvolvimento sustentável na região. Economia.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, comemora os avanços nas áreas sociais do governo e festeja a diminuição da miséria e a saída de milhares de brasileiros do mapa da fome. Em sua leitura, isso foi possível graças à inclusão dos mais pobres no orçamento. Juliana Cardoso atesta que o país voltou a crescer com a geração de emprego e recuperação da dignidade de seu povo. Ela acusa a oposição de espalhar mentiras para confundir a população e apagar da memória os problemas do governo anterior, que empurrou milhares para a fila do osso. Já na opinião de André Fernandes, do PL do Ceará, a economia está em crise e os brasileiros sentem no bolso essa piora. Em seu entendimento, o governo fez promessas ilusórias durante a campanha e agora entrega escassez de alimentos enquanto esbanja recursos públicos. André Fernandes afirma que mesmo no Nordeste, que ofereceu a vitória ao atual governo, a população está arrependida devido às dificuldades econômicas. Além disso, para ele, a diplomacia brasileira tem sido desastrosa, resultando em perdas na balança comercial. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, rebate a acusação de que a taxação do aço e do alumínio pelos Estados Unidos foi motivada por declarações do presidente Lula. A deputada afirma que o governo federal tem atuado para minimizar os impactos da decisão no setor produtivo. Érica Cocai também compara a variação dos preços dos alimentos entre o governo anterior e a atual gestão federal. Ela afirma que enquanto nos últimos 2 anos do mandato passado a alta dos alimentos chegou a 57%, a gestão atual registrou este ano deflação em itens essenciais. Comissão aprova Programa Nacional de Cães-Guia para aumentar a oferta de animais e implantar centros de treinamento. Vamos saber mais com o repórter Luiz Cláudio Canuto. A Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que cria o Programa Nacional de Cães-Guia. O objetivo é integrar os centros de treinamento de animais que já existem e implantar outros, aumentando a oferta e ampliando o atendimento a cegos e pessoas com limitações sérias de visão. Quando apresentou a proposta, o autor, deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, salientou que havia necessidade de novas regras, porque o Brasil, apesar de ter mais de 500 mil de cegos e mais de 6 milhões de pessoas com baixa visão, tinha poucas centenas de animais para atender quem tinha vontade e condições de tê-los como auxílio para os deslocamentos. Uma lei de 2005 garantiu o direito da presença de cães-guia em ambientes de uso coletivo. O relator na comissão, o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, elogiou o projeto. O presente projeto de lei atua diretamente nesses fatores que limitam a oferta de cães-guia, mas, além disso, também dispõe sobre a estrutura física mínima necessária dos centros de treinamento, os quais devem dispor de área de treinamento ao ar livre, canis de abrigo, de socialização e de treinamento, consultório de clínica médica veterinária, maternidade, sala cirúrgica emergencial, sala de aulas, podendo tais equipamentos ser compartilhados com faculdades de medicina veterinária ou hospitais veterinários, quando os centros foram instalados em instituições de nível superior. O relator alerta que o Brasil não cumpre plenamente os compromissos assumidos na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de garantir acessibilidade e mobilidade a pessoas com deficiência. O texto também busca disseminar cursos de pós-graduação em nível de especialização para formar treinadores e instrutores de cães-guia, estimular o voluntariado e incentivar economicamente o treinamento desses animais. O texto aprovado é uma nova versão feita quando a proposta passou pela Comissão de Seguridade Social. Agora, o projeto está na Comissão de Finanças e Tributação e ainda precisa ser examinado pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir ao Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Previdência. Mais de 6 milhões de brasileiros recebem o benefício de prestação continuada. A eles, no entanto, não é pago o 13º salário. Crítico dessa lacuna, especificamente no que diz respeito a idosos, o deputado Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, é autor de uma das matérias sobre o assunto em tramitação no Congresso. Acontece que esses brasileiros também trabalharam. Eles contribuíram para o desenvolvimento do país, participaram da construção desse país, só que não tiveram a condição de recolher para a sua aposentadoria. Muitos desses trabalharam na informalidade, mas trabalharam. E chegando na sua velhice, eles precisam serem reconhecidos pelo Estado, pela assistência social, através desse benefício. Eles merecem o
o 13º salário. O deputado ressalta que o pagamento de um salário mínimo mensal aos beneficiários do BPC é uma garantia constitucional com vistas à proteção dos mais vulneráveis. O projeto de Ronaldo Nogueira está na Comissão de Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Saúde. Enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, afirma que a terceirização e a privatização na rede pública de saúde precarizam a enfermagem. A deputada denuncia atrasos salariais, retirada de direitos e condições degradantes enfrentadas pelos profissionais nos hospitais. A enfermeira Rejane também repudia a exoneração da chefia de enfermagem do Hospital Cardoso Fontes, escolhida por votação da categoria. A deputada considera a medida antidemocrática e cobra do Ministério da Saúde o respeito ao processo eleitoral interno. Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, elogia os esforços do governo na reconstrução do país. O deputado cita como exemplo o Maranhão, onde, segundo ele, obras foram retomadas, incluindo a construção de creches e a criação de 3 novos campi do Instituto Federal. Márcio Gerri também considera que o governo fortalece o Sistema Único de Saúde ao ampliar os serviços disponíveis à população. Segundo o parlamentar, o SUS é considerado um modelo para o mundo porque oferece serviços de todas as especialidades. De acordo com a enfermeira Ana Paula, do PDT do Ceará, a regulamentação do Serviço de Suporte Intermediário de Vida no SAMU é essencial para agilizar atendimentos que exigem intervenção imediata do enfermeiro. A deputada alerta que a falta dessa categoria gera riscos aos pacientes. A enfermeira Ana Paula explica que já existe uma resolução do Conselho de Enfermagem sobre o tema, mas que foi suspenso devido à judicialização pelo Conselho Federal de Medicina. Ela reitera que a falta de regulamentação vai prejudicar a população que precisa do SAMU. O projeto quer ampliar vigilância epidemiológica para evitar focos do Aedes aegypti. Vamos saber mais com a repórter Mônica Tati. Avança na Câmara a proposta que amplia os casos em que será permitido o acesso forçado a imóveis para a realização de atividades de vigilância epidemiológica em situação de grave ameaça ou risco sanitário. Atualmente, os imóveis que tenham infestação de mosquitos transmissores de doenças, como a dengue, por exemplo, podem ser acessados por agentes de saúde, mesmo contra a vontade dos proprietários, quando for configurado um caso de emergência de saúde pública. O acesso forçado também é permitido nos casos de abandono do imóvel ou ausência do morador ou proprietário. O deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, relator na Comissão de Saúde, alerta que a norma não contempla a situação em que os indicadores epidemiológicos apenas apontam para uma elevação local do aumento de casos de doenças. Por isso, sugiro um substitutivo que inclua entre as situações que permitam o ingresso forçado em imóveis, aquelas associadas a surtos localizados de doenças transmissíveis pelo Aedes aegypti, ou quando indicadores epidemiológicos indicarem aumento do risco à saúde pública pela maior presença desse vetor. Tais situações deverão ser reconhecidas pelo gestor municipal do Sistema Único de Saúde da localidade associada e também pelo respectivo Conselho Municipal de Saúde. Dr. Zacarias Calil acredita que a modificação vai permitir uma resposta mais rápida e eficaz às crises sanitárias emergentes, mesmo antes da declaração de uma emergência nacional. O projeto prevê ainda a solicitação de apoio das Forças Armadas e a criação de canais para que a população possa informar as autoridades sobre os focos de mosquito. A proposta aguarda a votação na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati. Segurança Pública. Benedita da Silva, do PT, lamenta mais um tiroteio ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, deixando feridos em confronto com a polícia. Ela afirma que a situação revela a escalada da violência no Estado e a insegurança que atinge trabalhadores, estudantes e comerciantes. Benedita da Silva defende uma política de segurança baseada não só na compra de armamentos, mas também em ações de inteligência e estratégia. Ela cobra medidas eficazes para combater facções e garantir proteção para toda a população fluminense. General Girão, do PL
PL do Rio Grande do Norte cobra do governo uma resposta mais efetiva no combate ao crime organizado. Ele defende, por exemplo, a classificação das organizações criminosas como grupos terroristas e o fim das saidinhas para todos os presos. Além disso, segundo o deputado, medidas como a proibição da entrada policial em comunidades e a manutenção da audiência de custódia enfraquecem o enfrentamento ao crime. Para General Girão, é preciso agir com firmeza para restabelecer a ordem e a segurança no país. Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, ao citar pesquisas que apontam a segurança pública como principal preocupação dos brasileiros, afirma que a violência urbana e a criminalidade têm crescido graças à incompetência do governo federal e à interferência do judiciário. De acordo com o congressista, enquanto a segurança pública está nas mãos de quem não conhece do assunto e nem tem planos para enfrentar o crime, o STF restringe as operações policiais. Para Sanderson, a saída é um maior protagonismo do legislativo no combate à violência. Justiça. Na visão de Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, a perseguição a parlamentares pode ser comparável à violação de prerrogativas de advogados, que, segundo ele, são essenciais para a defesa da democracia. Marcos Polon também critica o conceito de Estado laico, porque, na visão dele, o modelo contribui para ataques aos valores da fé. O deputado defende que parlamentares cristãos se posicionem para que o Brasil se torne um Estado cristão. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Voltamos amanhã com a Voz do Brasil. Até lá. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.